Talvez tenha algum coração aqui nessa noite ainda um pouco atribulado, ainda um pouco apreensivo. E o Espírito Santo disse assim para mim: fala para a igreja que neste momento eu entrego para vocês paz. Então recebe, você que está aqui nessa noite. Não sei, eu não conheço nem um pouquinho da tua vida e eu não quero conhecer aquilo que não for necessário. Mas o Espírito Santo diz nesta noite: eu trago paz a esta igreja. Você não vai sair daqui com o teu coração apreensivo como chegou. Deus está operando já neste lugar, há um espírito de paz aqui. E aquele coração que ainda, eu vou insistir, aquele coração que ainda está um pouco apreensivo, recebe agora a paz em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler alguns versículos. Daniel, no capítulo 3, uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesta noite para a igreja. Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, uma história muito comovente, uma história muito inspiradora de fé, uma história que nós vamos relembrar nessa noite para avivar o nosso coração, e o Senhor tem colocado essa reflexão para que nós venhamos falar sobre a confiança que gera posicionamento. A confiança que gera posicionamento. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre o nosso posicionamento, sobre aquilo que Deus tem entregue, irmãos, para cada um de nós. Eu sempre falo isso, eu falo quando nós nos reunimos com os departamentos, o nosso departamento para trabalhar, eu falo quando eu me reúno com alguns irmãos, com alguns amigos, eu sempre digo, em cada um de nós, Deus colocou algo de especial. Em cada um de você que está sentado aqui nessa noite, Deus colocou algo de especial, de precioso, de peculiar, e Ele espera que você use isso para glorificar o nome dEle. Essa majestade que foi cantada aqui nessa noite, que nós sentimos a presença, o mover do Espírito Santo, é por causa da majestade de Deus, é por causa da autoridade dEle, é por causa da soberania dEle, e esse nome, essa majestade precisa ser adorada, precisa ser glorificada, e é uma responsabilidade nossa, minha e tua nessa noite. Deus entregou algo. E eu sempre lembro que muitas pessoas chegam e dizem: irmão, mas eu já falei isso em outras ocasiões, e eu não tenho nada que Deus colocou na minha vida, eu não sei fazer nada, eu não faço nada, mas Deus, você tem a convicção disso. Se você é convertido há poucos dias, há pouco tempo, há muito tempo, tem algo na tua vida. Não é mera coincidência o fato de você estar aqui nesta noite. Não é mera coincidência o fato de Deus ter trazido para este lugar, mas algo de especial Ele tem na tua vida, porque Ele disse: eu escolhi para mim um povo especial, zeloso de boas obras. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Então nós vamos meditar sobre esta confiança no Senhor. E essa confiança, ela gera em mim e gera em você um posicionamento. Talvez você diga: ah, irmão, mas eu não tenho confiança o suficiente para desenvolver. Talvez você já saiba aquilo que Deus entregou nas tuas mãos para você fazer. Talvez você já tenha identificado: Deus me chamou para esse propósito, a minha vocação, eu sou vocacionado, eu sou chamado para tal atividade, para tal função. Talvez você já tenha isso decidido em mente, você já tenha essa definição, essa posição, mas falta um pouquinho de coragem. Mas eu quero dizer para você nesta noite que a confiança neste Deus, o Deus majestoso que nós cantamos aqui, que nós adoramos, a confiança nele vai fazer você nesta noite tomar uma posição diante de Deus. Você confia nisso, você crê nisso, você pode dizer amém. Quando nós confiamos no Senhor, nós nos posicionamos ante tudo que aparece diante da nossa vida. Vamos fazer a leitura. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro
cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais de todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 5, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado no forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, que era uma saudação, como nós dizemos hoje, a paz do Senhor. Eles diziam: ó rei, vive eternamente. Versículo 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Mesaque, Sadraque, Abidnego, e trouxeram esses homens perante o rei. Versículo 15, agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, enfim, todos os instrumentos, sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Escute isso. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Escute bem isso, grave bem esta parte deste versículo 15. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Escute isso, irmão, aquela lembrança que eu fiz para você lá no versículo 15. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui o mesmo rei Nabucodonosor diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Quem confia
toma posicionamento, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E aí o que Nabucodonosor faz, ele diz, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, aqueles que se dobraram diante da estátua lá, diz assim, todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo ou uma grande quantidade de lixo, de entulho, porquanto não há Deus, não há outro Deus que possa livrar como este. Amém? Aleluia, louvado é o nome do Senhor, irmão. Não há outro Deus que possa fazer por você o que o único e verdadeiro Deus faz. Você entendeu? Eu quis ler toda essa história para que a gente relembrasse, irmãos queridos, aquilo, e através desta história reavivar no meu coração, no teu coração, o chamado que Deus tem para mim e para você. Aqueles 3 jovens, junto também com Daniel, eles foram chamados para uma missão, mas foi necessário, meus queridos, uma confiança extrema no Deus que eles conheciam, e essa confiança ela gerou um posicionamento, e é isso que eu quero hoje comigo e com você, não só para você, não só para mim, nós juntos como igreja do Senhor, nos posicionarmos diante de Deus, nos posicionarmos diante desta causa que nos é apresentada, nos posicionarmos como igreja do Senhor que está aqui reunida nesta noite, para glorificar o nome dEle, para fazer a obra dEle, para levar o nome dEle a esta nação. Aleluia, é isso que nós somos chamados, irmão, para que nós venhamos nesta noite levantar um clamor e nos posicionar diante de Deus, como estes jovens fizeram. Eles ficaram de pé diante da afronta, diante do enfrentamento daquela nação, daquele rei que tinha toda a autoridade. Mas eles se posicionaram, eles tomaram uma posição. E é interessante, se eu ler para você aqui, a gente fica pensando, Nabucodonosor naquela época era um rei, que ele estava num contexto mundial, ele era um rei que tinha autoridade mundial, você está entendendo? E nós estamos falando de 3 jovens estrangeiros que foram tirados da sua terra, tirados do seu convívio familiar, tirados do seu conforto, foram para um lugar estranho, e lá eles tiveram que provar a razão da fé deles. Olha só, no capítulo 2, queridos, do mesmo livro que nós vemos, Daniel, no versículo 37, diz assim, para você entender quem era Nabucodonosor. Aqui o profeta Daniel, ele está descrevendo, Daniel conhecia, Daniel trabalhava com o rei, e ele disse assim, tu, ó rei, és rei de reis. Aqui é interessante, né, irmãos? Não diz assim aqui, tu és rei dos reis, está dizendo, tu és rei de reis. Aqui nós estamos falando de reis de autoridade secular, de autoridade do mundo, de autoridade política, de autoridade geográfica, de autoridade de governos. Nós estamos falando, por isso que ele diz assim, tu, ó rei, Daniel tinha sabedoria, Daniel estava dizendo, tu, ó rei, é rei de reis, que ele era sobre todos os reis daquela época. Por quê? Pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão. Você vê a autoridade desse camarada? E fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Você está entendendo, querido? Você entendeu agora aonde é que esses jovens estavam inseridos? E a história começa dizendo que Nabucodonosor, ele pega e chama o seu eunuco lá, o seu oficial da corte, Aspenaz, diz, olha, separa para mim alguns jovens que sejam sem defeitos, que sejam jovens que sejam diferenciados. Ele chama, diz, olha, escolhe estes homens e traz diante de mim, lá em Daniel 1:13, e em diante você vai ver a característica, você vai ver a história desses jovens. E o rei Nabucodonosor, ele pede, ele diz, ó, traz para mim estes jovens que sejam especiais. O que eu quero dizer com isso, querido, é isso que eu venho falando desde o momento que nós começamos aqui, nessa reflexão, nessa meditação. Não é o acaso de nós estarmos aqui. O Senhor, ele escolhe, quando ele olha para mim e para você, ele enxerga algo de especial. Ele diz aqui, olha, escolhe nesses jovens algo especial, algo que seja precioso,
que eles sejam da realeza. Escolhem jovens diferenciados, irmão. Não é mera coincidência de você estar aqui. Não é mera coincidência que o Senhor tirou da onde você estava e trouxe para adorar Ele, trouxe para servir Ele, te capacitou. Usa as tuas mãos, a tua boca, a tua sabedoria para engrandecer o nome dEle. Não é mera coincidência, mas é porque você é instrumento nas mãos dEle. E eu sempre digo, querido, uma ferramenta, ela tem que estar afiada, ela tem que estar preparada para servir a Deus. Pode ser a melhor ferramenta do mundo, com a maior tecnologia do mundo, se ela não estiver aferida, se ela não estiver afiada, se ela não estiver preparada, ela não serve para nada. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, buscando algo do céu, buscando palavra, buscando conhecimento, buscando crescimento espiritual, buscando acrescentar a nossa fé, porque ainda nesse tempo, ainda na tua geração, ainda na tua, ainda na minha, o Senhor estará levantando um exército e vai adorar Ele, e vai engrandecer o nome dEle. Ainda na tua geração, querido, você vai ver jovens, crianças sendo usadas com autoridade no nome do Senhor Jesus. Nós vimos as crianças aqui nesta noite, como a irmã falou, um pouco inibidos, um pouco envergonhados, mas você não tem noção, querido, o que Deus tem preparado para esta geração. Você vai ver ainda o que a juventude desta igreja, o que os adolescentes desta igreja, o que as crianças desta igreja vão fazer. Sabe por quê? Porque eles foram escolhidos para adorar, eles foram escolhidos para servir, eles foram escolhidos para estar na presença de Deus. É isso que nós estamos fazendo. É um compromisso meu e teu, como igreja, como corpo de Cristo, servir a este Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Não é mera coincidência, eu vou insistir nisso. Não é. Aleluia. A morte de Jesus na cruz não é um brinquedo, irmão. Não é um acontecimento histórico. É ação do próprio Deus. É poder de Deus, é manifestação de Deus. Você está entendendo? Em prol de mim e de você. E nós precisamos ter isso avivado no nosso coração. Se Deus te escolheu é porque você é especial para Ele. E quando Ele te chama, Ele já escolheu. Eu fui chamar, irmão. Quando Ele chamou você, quando você se prontificou, irmão, eu quero ajudar. Eu sempre digo que você tem que se prontificar. Você tem que vir para a igreja. Você tem que falar com os teus líderes. Você tem que falar com quem trabalha com você. Diz, irmão, eu quero fazer algo. Eu estou aqui para ajudar. Quando você se prontifica, meu irmão, quando você vem, quando você chegou, entenda isso, quando você chegou nesse ponto, nesse estágio, é porque Deus já te chamou. É porque o Espírito Santo já está movendo o teu coração. Você pode até nem ter percebido, mas Ele é um Espírito que convence. Ele é um Espírito que trabalha. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Para usar a tua vida em prol do reino dEle. E eu sei, irmãos, é natural nós usarmos justificativas. Isso é muito natural. É natural do ser humano. E como a gente diz, a zona de conforto é muito boa, é muito bom a gente ficar onde a gente está. E aí a gente começa a elencar justificativas para não fazer. Eu estava lendo aqui um pouquinho antes, um profeta contemporâneo desses jovens de Daniel, Jeremias, no mesmo tempo, aproximadamente entre 600 e 550 a.C., dentro daquela faixa ali de anos, um profeta contemporâneo, Jeremias. Olha só, irmão, isso aqui é palavra para mim e para você nesta noite. Deus fala com Jeremias e diz assim, Jeremias, escute, Jeremias se lamentava, Jeremias tentava justificar a situação e o fato de ele não querer assumir a sua posição de profeta. E aí Deus falou para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. E aí o que nós fazemos? Olha o que Jeremias faz. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou como uma criança.
E aqui ele não estava dizendo uma criança literalmente falando, ele estava dizendo, Senhor, eu não sei falar, não sei me expressar, eu não tenho iniciativa, eu não sei como conversar com as pessoas, eu não sei como falar do teu amor, eu não sei nada, eu sou como uma criança. E aí Deus responde para ele e diz assim, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu a mão do Senhor e tocou na boca de Jeremias e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Não tem mais desculpa, irmão, para nós não fazer. É o Senhor que nos usa, irmão, não é nosso merecimento, porque eu sou bom, porque eu tenho domínio sobre a retórica, sobre a gramática, eu toco bem, eu faço bem, eu prego bem, não, irmão, é graça do Senhor sobre a tua vida, é porque Ele te escolheu, Ele te chamou. Aleluia, é o cuidado de Deus, é Ele que vai contigo, onde você colocar a planta do teu pé, lá naquele lugar de maior adversidade que você acha que não dá, quando você colocar a planta do teu pé lá, o Senhor já selou aquele lugar. Quando você abrir a tua boca, Ele diz assim, eu coloco as palavras na tua boca. Louvado é o nome do Senhor. A justificativa, irmão, é nossa, é humana, meus queridos. Mas o Senhor fala conosco e diz, eu coloco as palavras na tua boca. Olha, Ele manda escolher aquele jovem, olha as características. Sem defeito, ensinados, instruídos. E aqui eu digo que não era só na ciência terrena, no secular, era algo do céu também, irmãos. Eles não eram só instruídos, o que era maior na vida deles era a presença de Deus. Era a presença do Deus real, do Deus verdadeiro. E nós temos essa oportunidade de buscar conhecimento, de buscar algo do céu para as nossas vidas. Esse lugar, esse ambiente Deus nos deu para desempenhar, irmãos, isso aqui é uma escola que Deus reuniu nesta noite para nós desempenhar a obra dele, o reino dele com excelência, da melhor maneira que nós podemos. A Bíblia diz, o Senhor dará força ao seu povo, e também diz assim, faz conforme as tuas forças. Aqui me vem outro versículo agora que eu me lembro, que tira de nós, irmãos, a justificativa de não saber. Porque Deus diz assim para mim, faz conforme as tuas forças. Ele não diz para você fazer o sobrenatural. Ele não diz que você tem que ser um super-homem, falando um termo genérico aqui, homem, mulher. Ele não diz isso, ele diz, faz conforme as tuas forças. E aí ele traz um lembrete muito importante, para a sepultura, para onde tu vai, não tem obra, não tem comércio, não tem evangelismo. Um dia nós vamos para lá, e lá não tem. Então nós vamos fazer hoje, em nome de Jesus, conforme as nossas forças, conforme aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, na nossa vida. E nós estamos aqui, olha aqueles jovens, a história, a Bíblia diz que eles eram jovens de caráter íntegro, irrepreensíveis, não podia ser acusado de nada. Eles andavam pelo palácio de cabeça erguida, assim como eu e você, entramos por aquela porta, saímos, andamos aí fora de cabeça erguida, que nenhuma forma podemos ser acusados. É assim que nós devemos andar. Nós habitamos, irmãos, este lugar aqui nós temos paredes, aqui nós temos uma construção de alvenaria, mas aqui é o santuário de Deus, irmão. Aqui Deus opera, aqui Deus batiza com o Espírito Santo, aqui Deus cura, liberta, transforma. É aqui que Deus opera. Esse lugar é o lugar, é a igreja santa do Senhor, e você faz parte disso. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós fazemos parte disso. E aí eu olho e Nabucodonosor, ele chama, e aí depois ele prepara aquela estátua para apresentar, e aqui a palavra diz, a Bíblia diz que foram tribos, nações, línguas, quer dizer, foram nações diversas, idiomas diversos, que vieram de muitos lugares. E ali prepara aquela estátua e leva até o campo de Dura. Dura era uma planície muito grande. Aqui em Santa Cruz é um pouco diferente, aqui nós temos muito relevo, né? Mas você imagina um lugar mais para a fronteira, quem conhece aí. Às vezes a gente anda, no tempo que eu trabalhava com venda externa, andava às vezes 100 quilômetros, 150 quilômetros, só reto, só planície. Não tinha morro, não tinha nada.
Eu gosto muito de pensar nisso, de como Deus trabalha, irmãos. Deus é um Deus de detalhes, Ele cuida dos detalhes mais pequenos. Eu tive uma experiência, irmão, de um testemunho que um dia eu vou contar para a igreja. Irmão, se Deus precisar mover a cidade de Santa Cruz do Sul para abençoar a tua vida, Ele faz. Eu tenho prova disso. Eu tenho experiência disso, do que Deus fez na nossa vida, na minha e da Dai. Mudou a nossa vida de um dia para o outro, assim, ó. Se Ele precisar mudar Santa Cruz do Sul, Ele muda para te abençoar, porque você é especial para Ele. A morte de Jesus na cruz foi pela tua vida, foi pela tua alma. E aí Nabucodonosor, ele prepara aquela estátua com aproximadamente 30 metros de altura. Acho que mais ou menos o dobro do nosso prédio administrativo aqui, né, Israel? Mais ou menos, né? Uns 30, o dobro. Você imagina o dobro desse prédio aqui. Você imagina a que distância numa planície, a quantos quilômetros você poderia enxergar essa estátua. E ele manda preparar aquela estátua, coloca lá. E aí o que diz a Bíblia? Ele diz que ele manda tocar os instrumentos. E aí começa o som. E ele chama todas as autoridades que estavam sob o seu poderio, sobre a sua governança, sobre a sua autoridade. Ele chama todos, a Bíblia diz isso. Ele chama todos e coloca todos naquela planície, naquele descampado de Dura, e coloca aquela estátua e ele diz: agora nós vamos tocar todos os instrumentos. E a partir do momento que forem tocando os instrumentos, todos vão se dobrar diante dessa estátua. Só tinha um detalhe, que existiam 3 jovens no meio daquela multidão, que iam estragar toda a encenação dele, iam quebrar com toda a coreografia dele. E aí ele manda tocar todos aqueles instrumentos, e eu gosto de imaginar, eu gosto de entrar dentro da cena, e eu vejo assim, queridos, que quando aquele som começa, e vai indo aquele som. E aquele som vai indo, os instrumentos começam a tocar, e começam a tocar cada vez mais alto, e aquele som vai indo. E à medida que aquele som vai indo, as pessoas, os primeiros que estavam na frente, os primeiros que ouviram, começavam a se dobrar, começavam a se ajoelhar. E eu imagino, sabe aquele efeito dominó que a gente diz, e a gente coloca as pedrinhas de dominó, você toca na primeira e vai assim. Eu imagino que quando o som foi indo, aquele som ia indo, ele ia se propagando, e aquelas pessoas, autoridades, servos, todos se dobravam diante daquele som, todos quando ouviram. Mas eu quero dizer para você, que naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, Deus levanta 3 jovens, em meio a uma nação, que escolheram confiar no Senhor, escolheram se posicionar pelo Deus que eles serviam, e aqueles jovens quebram aquele momento, aquele protocolo, aquela coreografia, eles quebram tudo aquilo, e eles permanecem. Você imaginou, irmão, no meio de uma multidão de milhares de pessoas, você olha tudo parelhinho, tudo ajoelhadinho assim, mas lá no meio 3 filhos do Deus Altíssimo, 3 filhos de Deus. Você, se nós estivéssemos lá, nós teríamos que estar junto com eles, abraçados. Você já pensou nesta noite, irmão, quando a fornalha for acesa, quando a estátua for apresentada, meu querido, nós vamos permanecer de pé. E é esse clamor que eu quero levantar com você nesta noite. Nós vamos permanecer de pé, irmão, mesmo que a batalha venha, que a luta venha, que ela chegou, mas nós não vamos nos dobrar, porque nós servimos o Deus dos deuses, que tem todo o poder, tem toda a autoridade. É dele, é Ele. E eu fico imaginando aqueles 3 jovens conversando ali, e aquela multidão de gente de joelho dobrado, e eu fico imaginando eles, os 3 ali, e debatendo aquele assunto. Diz: olha, é o seguinte, tu vai se ajoelhar? Não, eu não vou. E tu Mesaque? Não, eu não. E tu, Sadraque? Não. E tu, Abdi? Não, eu também não vou. Mas por que não? Porque essa estátua aí, ela não é o meu Deus. Essa estátua aí, ela não representa o meu Deus. Essa estátua aí não me traz esperança. Essa estátua não me traz alegria. Essa estátua não me traz paz. Mas eu quero ficar de pé. Sabe por quê, Abednego? Sabe por quê, Sadraque? Sabe por quê, Mesaque? Porque nós servimos o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que cura, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que é eterno e imutável. É esse que nós servimos. Ele é revelador de sonhos, é esse. E nós servimos. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus dos deuses. Aí sabe o que ele diz? Nós vamos ficar de pé. Aleluia, louvado. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos honrar esse Deus.
Nós precisamos honrar Ele, irmão. Ter a nossa posição, nosso posicionamento. Porque irmão, se nós confiarmos no nosso Deus, nós não tememos nada. Nós podemos nos posicionar. E aí o que acontece? Aquele jovem com aquela demonstração de fidelidade, eles estão prestes a passar por uns momentos mais desafiadores da vida deles. E nós precisamos entender que o nosso maior desafio que nós temos que lutar é continuar servindo a Deus, é fidelidade ao Senhor, é adoração a Ele. É isso que tem que estar no nosso coração. Se nós colocar isso na nossa mente, no nosso coração, nós vamos esquecer. Ah, irmão, mas eu tenho um problema. Não tem noção, irmão, o que me espera amanhã. O que te espera amanhã está nas mãos de Deus. E hoje nós vamos orar aqui, irmão. Nós vamos orar para esse Deus que é poderoso, esse Deus que parou o sol, esse Deus que abriu o mar vermelho, esse Deus que parou o Jordão, esse Deus que tirou a lepra de Naamã. É para esse Deus que nós vamos orar nessa noite. Você está entendendo, querido? Então nós temos apoio, nós temos base para aquilo que nós estamos falando. Nós não estamos falando de um Deus, de alguém que poderia fazer. Nós estamos falando de um Deus que já fez, um Deus que faz e que continuará fazendo. Esse é o Deus que nós servimos. E é interessante aqui, que é um cuidado que nós precisamos ter. Se você lá olhar o versículo 8, o texto que nós lemos, assim, que apareceram uns lá e foram fazer uma forroquinha para o rei, né? Nem dizia uma irmã lá em Venâncio, quando lá a gente estava pregando, e ela gritava no meio do nada, do vazio, assim: queima os fofoqueiros, Jesus! Chegava a dar tomava um susto, né? Sentado, se não estivesse bem concentrado, caía da cadeira, né? Eu acho que ela era dessa época aqui. E daí, no versículo 8, olha que apareceu lá uns caldeus lá e foram lá nos ouvidos: ô rei, sabe aqueles lá que tu colocou? Olha o que o diabo faz. Sabe aqueles que tu colocou lá para governar, para cuidar? Esses aí, rei, sabe, os teus queridinhos, esses aí não se dobraram, não respeitaram os teus deuses. Sempre tem um fofoqueirinho, né? Vou fazer que nem uma: queima ele, Jesus. E lá no versículo 3, o que diz que aconteceu? Diz que Nabucodonosor se irou, se encheu de ira. E no momento de ira, a gente faz coisas que a gente não deveria e não gostaria de fazer. Eu aprendi isso com um irmão uma vez. Ele disse assim para mim: toda vez que tu estiver nervoso, tu conta até 10. Eu sempre tento contar até 10, sempre tento. E daí diz a palavra que o rei Nabucodonosor se encheu de... Você já pensou? Um camarada que tinha autoridade sobre o mundo. Ali diz línguas, tribos, nações, povos. Ele tinha autoridade sobre todos. Imagina um camarada desse com toda a autoridade, cheio de ira. E mais uma meia dúzia em roda, né? Botando lenha, já tinha lenha na fogueira, botando mais lenha na fogueira ainda. Você já pensou a situação? E aí aqueles jovens olharam para os outros, e aí, eu imagino eles conversando, continuando, né? E agora? O que nós vamos fazer? Vamos ficar de pé, vamos continuar servindo o nosso Deus, vamos continuar adorando Ele, porque as acusações que virem, elas vão ser infundadas, elas não têm base. Nós servimos o Deus verdadeiro, nós adoramos Ele, nós somos fiéis a Ele, e nós vamos ficar de pé, mesmo que o som da trombeta, mesmo que o som da cítara, de todos os instrumentos sejam tocados. E aí o que eles respondem? O rei pergunta: nós vamos fazer o seguinte, vou dar uma segunda chance para vocês. Vou dar uma segunda chance. Nós vamos fazer tudo de novo, para vocês terem a oportunidade de não quebrar aqui o nosso protocolo. Nós vamos tocar tudo de novo, e vocês vão ter a oportunidade de se dobrar e adorar novamente essa estátua. Senão vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Está na mão de vocês. Eles fazem tudo de novo. E aí o que aqueles meninos respondem? Olha só que interessante, lá no versículo 17. Eis que o Deus que nós servimos, ó rei, Ele pode nos livrar.
E quando ele diz ele pode, nós temos que estar atento a isso. Quer dizer que ele pode fazer e pode não fazer. E nós cantamos isso muito naquele hino. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Então por isso que nós temos que ter sabedoria e cuidado. E aqueles homens dizem, olha rei, o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. Porque Ele poderia não livrar. Você está entendendo? Deus não trabalha na ótica humana como eu quero. Ele trabalha da forma mais correta. A forma mais correta é como Ele trabalha, porque a Bíblia diz que Ele é onisciente. Quer dizer, Ele tem o domínio de toda ciência. Ah, irmão, mas é tecnologia. Não, Ele tem o domínio de toda ciência, todo conhecimento. E aí aqueles olhos assim, mas e agora? Continuando, ele diz assim, Ele nos livrará. Se você ler a continuação do versículo, diz, não, mas o nosso Deus, Ele nos livrará. E quando eles estão dizendo, olha que interessante, irmão, para mim e para você saber. Quando eles estão dizendo, Ele nos livrará, eles estão apresentando para aquele rei, para aquela nação, a razão da fé deles. Eles estão apresentando para aquela nação, meus queridos, o motivo da fé deles. Estão esclarecendo para aquele rei que a fé deles não estava baseada em coisas palpáveis, mas estava baseada no Deus que é único e soberano, que é o Deus do céu. Ele estava dizendo, olha rei, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele nos livrará. E isso não tinha acontecido, isso é uma expressão de fé. Se você fizer isso nesta noite, você vai ver o que Deus faz na tua vida. Mas haja com fé, confie no Senhor Jesus Cristo. E aqueles meninos conversando, aqueles jovens entre eles, como é importante, irmão, nós termos bons amigos, estarmos rodeados da igreja, unido ao corpo de Cristo. Não é necessário ter uma multidão de amigos, mas bons amigos. Ou você acha, querido, que aqueles 3 jovens naquele momento tinham a mesma fé, tinham o mesmo grau, a mesma intensidade de fé, a mesma intensidade de coragem, de ânimo? Não, queridos, era diferente, mas um ao outro ajudou, um escorou o outro, um ajudou o outro. Você está entendendo, irmão? A importância da unidade da igreja, da comunhão da igreja. Eu tenho sempre dito isso nas minhas reuniões de departamento. A nossa regra número 1 do nosso departamento é comunhão. Aonde estiver comunhão, Deus opera. Deus opera onde tem comunhão. E aqueles jovens eram diferentes como nós somos. Nós não entendemos da mesma forma, nós não servimos a Deus da mesma forma. A intensidade da tua fé é diferente da minha, a tua compreensão é diferente da minha. Mas juntos, meus queridos, nós vamos avante. Juntos a igreja permanece, juntos a igreja prevalece, juntos nós fazemos a obra do Senhor. É juntos que nós temos que estar unidos. Lá no versículo 20 diz que o rei manda pegar homens mais fortes. E esses homens mais fortes, aquele tipifica uma tipologia das investidas de Satanás sobre a nossa vida. Dizendo para mim e para você assim, ele não vai vir devagarzinho, com carinho, com cuidado. Não. Ele vai vir para te destruir. E nesse momento eu e você, nós vamos ficar de pé diante do Senhor. Nós não vamos nos curvar diante dessa dificuldade. Nós não vamos nos curvar diante dessa adversidade. Mesmo que Satanás venha contra nós, meus queridos, essa fornalha aqui, ela tipifica as nossas lutas, as nossas provações, as nossas aflições. E naquele momento, para aqueles jovens, aquela fornalha estava indicando o fim da vida deles, o fim da existência terrena, o fim da vida física deles. Estava indicando isso, mas mesmo assim, meus queridos, escute isso. Uma nação inteira se curvou. Tribos diferentes, povos diferentes, línguas diferentes. Mas 3 jovens permaneceram de pé. Uma nação inteira se dobra. Uma nação inteira não conhece o verdadeiro Deus, mas 3 jovens conhecem. E eu fico imaginando, meu Deus,
Se Deus tivesse livrado aqueles jovens da fornalha, se Deus tivesse operado um milagre naquele momento, de impedir de mudar a palavra do rei não podia ser mudada. Teria sido um milagre muito grande, de alguma forma, o rei mudar, mas ele não mudava, ele tinha toda a autoridade. Então naquele momento, se prepara para jogar aqueles jovens, e como nós lemos aqui, eles são jogados. E aí o rei Nabucodonosor, ele olha para dentro da fornalha. Você está entendendo, irmão? É dentro da luta, irmão, dentro da provação, que Deus está contigo. Ah, irmão, eu sei que a gente diz assim, irmão, eu não aguento. Eu ouvi agora há poucos dias uma pessoa dizer isso. É um testemunho que eu vou contar daqui a um tempo. A pessoa olhou para mim e disse assim: eu não aguento mais, olhando para mim. E quando ela disse isso, o Espírito Santo disse assim para mim: a obra está começando agora. Sabe por quê, querido? Porque enquanto nós não reconhecemos que Ele é um Deus supremo, que Ele é o Deus dos deuses, que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele não trabalha, Ele não arromba corações, mas Ele te espera assim, de braços abertos. É o Espírito Santo que trabalha. E naquele momento o rei Nabucodonosor, ele olha e diz: mas tem mais um lá dentro. Nós jogamos só 13, tem mais um. E ele é semelhante ao Filho dos deuses. Irmão, talvez Deus não vai te livrar do problema, mas Ele vai andar contigo. Tenha convicção disso. E aí o que acontece? Olha só o versículo 28. Nós temos 28 e 29. Eu fico imaginando, eu tento me colocar naquela situação, um rei com eu estou repetindo, autoridade mundial. O camarada tinha muito poder. E aí pela palavra dele diz assim, ó: o rei diz: bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou. Bendito, bendito Deus, bendito. Bendito Deus que enviou o anjo para te livrar nesta noite, irmão. Bendito Deus que está enviando o seu anjo agora para trazer solução para aquilo que não tem mais. Bendito é o Senhor que está enviando o seu anjo agora lá na tua casa, no teu lar. Bendito é o Senhor que está movendo o céu pela tua vida. Eu sinto o Espírito Santo aqui nessa noite. E Ele está agindo esta noite, o Espírito de paz. Ele está trazendo paz no teu coração, porque com paz você vai te posicionar diante desse Deus que é poderoso. E o rei continua dizendo: bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele diz assim: farei um decreto: qualquer que disser blasfêmias contra este Deus seja despedaçado junto com as suas casas. Agora o rei que tem autoridade sobre o mundo e constrói uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura, que reúne todas as nações da terra para adorar. Ele, com a sua mesma boca, com a sua mesma palavra, que em pouquinhos minutos antes ele pergunta para aqueles jovens: quem poderá livrar vocês das minhas mãos? A mesma boca, a mesma voz, a mesma palavra, ela diz assim: farei um decreto: qualquer que disser blasfemas contra este Deus seja despedaçado. Você está entendendo a autoridade do Deus que você serve? É para você hoje sair daqui, irmão, derrubando muralha em nome de Jesus. Aleluia. Não é pela tua força, pela tua autoridade, mas nesta noite nós vamos clamar ao Deus do céu e nós vamos ficar de pé diante da autoridade dele. É no nome dele que nós vamos derrubar as muralhas que estão aí fora. É no nome dele que nós vamos aniquilar as investidas do diabo nesta noite, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Apenas 3 jovens mudaram a história de um império. Apenas 3 jovens escolheram se posicionar, porque confiavam no Deus que eles serviam. Enquanto 3 jovens ficaram de pé, uma nação inteira se rendeu.
Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Isaías 48:10. Vou ler para você. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, te provei na fornalha da aflição. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: pode ser duro, mas eu vou estar contigo. Ele diz assim: eis que eu te purifiquei. E o fogo, ele vem para revelar quem nós somos. Se nós colocar, todo mundo sabe disso, tudo que você colocar no fogo queima toda a impureza. Se você pegar e botar um metal que tem várias ligas, várias misturas, tudo que tiver de impuro vai queimar, o fogo vai derreter e vai ficar só aquilo que é puro, vai ficar só aquilo que é bom. E por isso que muitas vezes Deus permite que nós entramos na fornalha, para que a gente mude, talvez algo no nosso dia a dia, aquilo que a gente está acostumado a fazer. Talvez precisa mudar uma vírgulazinha lá na tua semana, que vai melhorar a tua vida de servir a Deus. O fogo, a fornalha vai revelando. Irmão, eu quero convidar você nessa noite para nós servir esse Deus, e para que o nosso clamor para Ele seja assim: Senhor, nós vamos ficar de pé. Essa é uma palavra de vitória, irmão. Essa é uma palavra de fé que você vai dizer para Deus nessa noite: Senhor, nós vamos ficar de pé. Não importa as investidas. Eu quero clamar isso com você. Nós vamos ficar de pé, irmão. Nós precisamos orar, o tempo já está passando. Vamos cantar algo nos Deis Santo, por causa da majestade dele. Cante para nós, ajude a gente aqui. Santo é a majestade dele, irmãos. É a autoridade dele, é o domínio dele. Quando Nabucodonosor achou que mandava alguma coisa, pela boca dele mesmo ele teve que dizer, ele teve que falar, ele teve que dizer que bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O quarto homem está nesta noite nesse lugar. É na autoridade dele, irmão, que nós vamos em frente. É na autoridade dele nessa noite que eu quero te convidar para você abençoar a tua família, o teu lar, o teu trabalho. Eu quero orar com você, você pode vir, irmão. Eu quero orar junto com você. Mas nós vamos levantar um clamor aqui nessa noite, e nós vamos decretar em nome de Jesus a nossa vitória. Nós vamos dizer para ele: Senhor, eu quero que você diga comigo: Senhor, nós vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Irmão, escute uma coisa, pode cantar. Talvez Deus não vai, irmãos, não vai te livrar, como eu já disse, da fornalha. Ele não vai tirar o problema, tirar a luta da tua vida que você está vivendo hoje. Sabe por quê? Sabe por que eu digo isso com tanta convicção? Porque Ele não livrou esses 3 jovens que desafiaram o império inteiro. Ele não livrou, mas Ele andou com eles na fornalha. Você está entendendo isso? Aleluia. Ele não livrou Daniel, irmãos, da cova dos leões, mas ele passou a noite fechando a boca do leão. Irmãos, isso é muito sério. Ele não livrou o próprio filho dele, Jesus, da cruz do Calvário, porque havia um plano de salvação, havia um plano para você estar aqui nesta noite. Ele não tirou Jesus da cruz do Calvário para que você estivesse aqui. É esse Deus que nós cantamos santo, é Ele que é dono de toda a majestade. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Você que quer uma oração, vem. Eu quero orar com você. Mas se você vem com fé, vem com fé, porque Deus está aqui. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo Deus, santo é o teu nome, Senhor. Nós não vamos nos prostrar diante da fornalha, diante da estátua do mundo, diante das adversidades, diante do problema. Nós não vamos nos prostrar, irmão. Se você está se sentindo desamparado, achando que não tem ninguém com você, lembra daquele poema. É um poema, não é Bíblia. Pegadas na areia. Quando você está olhando as pisadas que estão ficando, não é tua, é de Jesus. É Ele que está com você, te carregando nessa noite. É Jesus, irmão. Adore Ele, porque Ele está aqui.
Você está entendendo? Você entendeu? É esse Deus, irmãos, que é majestoso, que é santo. É Ele, irmão, que te manteve de pé até agora. É Ele, irmão, que te trouxe aqui nesta noite. É o poder dEle, é a autoridade dEle, é a soberania dEle. E Ele tem muito mais para você. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir para os obreiros ajudar. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos abençoar a tua casa, o teu lar. Nós vamos abençoar em nome, na autoridade de Jesus. Na autoridade dEle nós vamos abençoar o teu trabalho, a tua família, a tua vida. E na autoridade dEle nós vamos repreender hoje as tuas provas, as tuas batalhas. Todas elas nós vamos entregar. Elas vão chegar diante de Deus agora. Senhor, na tua presença nós estamos. Nós glorificamos a ti, Senhor, porque nós estamos chegando diante de ti como aqueles 3 jovens que não se encurvaram. Aqui agora tem uma igreja que reconhece a tua autoridade. Aqui tem uma igreja agora que reconhece o teu poder, Senhor. Aqui tem uma igreja que reconhece, Senhor, o teu poder de transformação, de libertação, de cura, de milagre. Aqui tem uma igreja que reconhece em ti o único e verdadeiro Deus, o Deus Salvador, o Deus Libertador. Senhor, eu apresento diante de ti agora vidas que precisam ter um encontro contigo. Eu apresento diante de ti vidas agora que entraram aqui, Senhor, pedindo, dizendo: Senhor, eu quero hoje uma solução daquele problema que diante da medicina não tem mais solução, que diante da justiça terrena não tem mais saída. É isso que nós estamos apresentando diante de ti, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo a igreja agora. Recebe agora a paz onde você está. Recebe agora poder sobre a tua vida. Recebe a autoridade do céu para fazer aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Ah, irmão, eu quero fazer a obra, mas eu me sinto incapaz. Recebe agora do céu a autoridade. Recebe unção agora para desempenhar, para desenvolver aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Recebe poder agora. Recebe unção agora sobre a tua vida. Recebe autoridade do céu, em nome de Jesus. Pai, enche a tua igreja de unção, enche de graça agora. Toma conta deles. Espírito Santo, este lugar é teu. Espírito Santo, agora nos 4 cantos desse ambiente, toma conta agora. Espírito Santo, aqueles que estão clamando por batismo com o Espírito Santo, batiza eles, Espírito Santo, enche agora. Tu sabe o clamor que há na tua igreja. Nós vamos permanecer de pé, nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos curvar, nós vamos permanecer de pé. Ó Pai querido, abençoa eles. Eu oro agora em nome de Jesus, pedindo, Senhor, estende a tua mão sobre esta igreja, estende a tua mão com autoridade e poder, Pai. Olha por aqueles que nesta noite escolheram se posicionar diante de ti. Olha por aqueles que nesta noite, Senhor, escolheram fazer a tua vontade, escolheram abrir o seu coração, escolheram entender o propósito, o chamado da sua vida. Deus, tudo nós entregamos a ti, glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor.